Não se sabe exatamente quando, mas a gente conhece Anfíbia, uma cidade onde vive sapos e outros seres. E essa é a história completa onde eu vou fazer. Onde vive muitas pessoas e também onde vive um baú que tem algumas pedras, que tem 3 pedras, uma rosa, uma verde e uma azul, que tem que tem poderes. Então, esse cara chamado não sei o que chamou esse bicho aí, não sei o nome. E ele, com o seu outro poder, ele foi e sugou o poder desse velho que tava assim. E ele era assim, o cara mais feio. Então, eles estavam aí discutindo. Então esse bicho aí chegou. Eles negociaram o planeta Terra. Era um lugar habitado por humanos e coisas e tal. E a caixa que era tejida. E a gente descobriu que caixa outro dia. Essa garota outra vez fugiu com a caixa e deixando o seu avô. Não, acho que é deixando algum e as 3 pessoas que negociassem a caixa iriam ter posse. E aí começaria a jornada de Anfíbia, mas aí não começaria a jornada. Então ela encontra um lugar onde seria a sua casa. Então ela encontra alguém para então ela cria uma família feliz. Então mais velha, ela escreve uma carta para entregar para ele. E a gente conhece 2 meninas. E essa garota também, que são as protagonistas que eu posso falar. E essa garota salvou elas das valentonas. E elas viraram amigas inseparáveis. E aí que começou esses 3 personagens. O vô desses 2 sapos. E essas 3 amigas que cresceram era aniversário da sua amiga. Só que sua amiga descobriu uma caixa que era a mesma caixa que tava lá. Só que sua amiga descobriu que eles iriam se mudar. Então ela ficou notícia para suas amigas. Só que numa vitrine de uma loja ela viu aquela mesma caixa. Então ela tirou uma foto e mandou a foto para suas amigas. E elas decidiram roubar aquela caixa e ir para a praça. E aí começa a jornada de Anfíbia. Uma jornada que
acaba muito bem e é uma coisa que é muito investiva e muito bom de assistir. Então deixe seu comentário e vamos lá para a aventura de Anfíbia. E vamos lá. Tá passando esse negócio mesmo. Depois de se teletransportadas para a Anfíbia, cada uma foi para um lado. Ela foi para o castelo e ficou presa pelo rei sapo. E a amiga delas foram. E a outra foi não sei como, presa pelo. Não, presa não. Mas ela se deu bem pelo lá. E a outra chegou lá. Todos acharam que ela era uma inimiga. Aí depois ela salvá-lo. Eles viram que ela não era uma inimiga. Então acolheram ela. Mas tinha um grande globo de gelo que ela não poderia ir atrás das suas amigas por um bom tempo. E ela fez uma grande amizade com um amigo sapo. E sem a energia da pedra ela não poderia voltar para casa. E o vô deles viu que aquela caixa era perigosa, então ele enterrou a caixa. Então o rei do sapo chegou. Então, depois de uma coisa, a menina ajudou eles e ela prendeu a líder também. Mas ela ia atrás das suas amigas. Depois de uma coisa lá que aconteceu, ela se tornou a presidente, não sei o que. Então, ela se encontrou com a sua amiga. Só que ela trouxe o sapo, as rãs juntas. Descobri agora o nome desses caras aí, é rã. Ele trouxe as rãs juntos. Então descobriu o plano deles para fazer isso. Então eles decidiram entrar pelo esgoto. Então eles decidiram lutar. Então ela lutou com a sua própria amiga. E a torre ia cair. E ela tentou salvar sua própria amiga. Só que ela e soltou a mão dela. Então ela ia continuar atrás de suas amigas de novo. Então, em outros episódios, esse lagarto que eles entraram e a amiga dela, que eu tava disposto a derrotá-la atrás da rã. E essa garota aí então, esse aí chegou tentando derrotá-la, só que tomou a pior. Então, eles decidiram atacar ele. Mas aí eles estavam em outro
Só que eles teriam que derrotar as formigas gigantes. Mas com muita dificuldade eles não estão. Mas chegou uma outra pessoa que iria ajudá-los. Mas quem era essa pessoa? A amiga dela. E de certo que eu não sei o nome de ninguém desse negócio, que eu nunca assisti isso aí. Então, eles tentaram. Eles precisavam energizar as outras para conseguir sair daquele mundo. Então, com a ajuda da sua amiga, eles iriam atrás daquela pedra. Só que no lugar onde ele enterrou não estava mais a caixa. Então ela ficou muito brava com ele por ter perdido a caixa. E ela foi embora. Só que com muita ajuda eles conseguiram recuperar a caixa. Só que ela perdoou. E a amiga dela voltou e foram atrás de energizar a pedra. Só que no jogo eles teriam que machucar esses ambos. Só que aí ela fez uma coisa muito legal. Ela desistiu do jogo. Só que aí eles venceram. Porque então eles foram para a próxima pedra. Só que não tinha nada ali. Só que uma senhora lagartixa apareceu e conversou com eles. Então eles começaram a lutar. Então a menina ajudou e ela falou que o jeito de ganhar era ajudar. Só que ela estava sem paciência, que ela pegou a pedra sem energizá-la. Então isso causaria um grande negócio entre os episódios. Então eles estão criando um plano para fazer isso. E eles chegarem em primeiro. Então eles queriam fazer o que? Não sei. Mas aí a menina junto com o outro sapo, eles queriam. Mas aí sua amiga e sua outra amiga chegaram e começaram a derrotar inimigos para energizar a última pedra. E com isso eles poderiam ir embora para casa. Só que era um plano todo do deles. Porque eles invadiram lá. E ela ficou tão brava porque mas aí eles começaram a atacar. Então entregaram a caixa para ele. Colocaram a caixa ali. Só que era um plano dele também para o governo novamente. Então ela disse que ela queria ficar lá junto com elas, porque ela não queria ir embora, porque ela
queria se mudar. Então começou uma batalha e a menina conseguiu pegar a caixa. Só que ele obrigou a colocar a caixa de volta. Ele soltava o seu amigo. Só que usou uma força dentro dela e ela gerou uma força. Só que aquela energia, mas como regou toda a pedra, a energia durou muito pouco. Então eles iriam voltar para o seu mundo, só que ela não tinha curado o corpo. E eles voltando para a cidade, voltando para casa. Sabe? E tudo certo lá no mundo dele. Só que aí Só que o que aconteceu era que lá no mundo dos sapos, que o sapão tava também de ajudar também. Então a gente já sabe como isso vai ficar. Então a menina começa a ver aquela coisa ali. E aí vê que tem uma coisa escrita dentro do vaso. Mas aí mais um daqueles robôs aparece e eles se escondem. Só que quem descobre isso é o governo, quer dizer, o FBI, que quer ir atrás disso e capturar. Então, eles conseguem salvar a garota e a garota consegue fugir, só que aquele cara lá malvadão chega e tenta forçar a menina a ver cacete, mas ela não tem escolha e ela vê, era uma garota toda do mal. E lá no mundo dos humanos, ela e os seus amigos sapos, eles tentam, só que então, mas aí eles descobrem o FBI, descobre os sapos, eles têm que voltar pro seu mundo. O FBI. Então, eles têm que usar o seu poder para voltar ao seu mundo. Então eles voltam e vê que tá tudo um caos. E sua amiga também tá
está lá. Tudo bem. Então eles tentam pedir aquilo. Eles conversam com aquilo. Então, então, começa uma luta. Também. Então, suas amigas, sabendo que eles poderiam ganhar, então foram para cima deles. E elas enfeitiçadas atacaram. E o baú só que era um holograma. E a amiga dela tava toda robotizada. Então, sua amiga, todo mundo foi pro mundo dos humanos atacar lá. Não sei como eles fizeram isso, mas eu já sei, eles fizeram magia do baú. Então, então, então ela entende tudo e, quer dizer, ela, então eles começam uma batalha entre eles e os robôs. Umas moda super maluca aqui. Quantos bichos. Então, então, com magia ela ataca ele. Como a pedra dela não tava tão cara. Mas ela. Com, mas toda hora ela falha. Então, ele fica todo regaçado e fica cair. E essa só para a amiga dela que tá toda robotizada. E ela mostra toda a sua fúria ali. Então, ela ia ajudar o seu sacão. Corta a corda e os então ela volta ao normal. Então o baú abre e ele volta para o mundo do sapo. Só que aquela lua, eu acho que vermelha, não sei o que,
Mas aquele bicho tinha entrado na lua pra cair. Realmente se sacrificar. Então todas com os seus poderes, elas foram lá para derrotá-lo. Então ela foi. Ele falou que só ela conseguiria pará-lo. Então ainda sabe disso, que ela que ela precisava de todo o poder. Então ela virou uma deusa e foi destruiu tudo e virou uma cinzas. Subiu para o céu de não sei o que. Então ela volta para Terra. Quer dizer, para Terra não, ela volta para o mundo dos sapos e bem. Mas eles têm um pouco poder. E ela estava chorando. E ela estava triste que não veria mais seu. E aquelas pedras eram para voltarem. E tudo estava bem no mundo dos sapos. E eles cresceram e ficaram muito maiores. Mas eles se lembravam de quem salvou eles. E lá na Terra, ela cresceu também, mas ela via suas amigas sim, e ela virou uma bióloga. E esse sapinho lembrava ela do seu amigo. Então ela foi até suas amigas coloroso e esse foi o fim. Então espero que vocês tenham gostado muito e até o próximo vídeo. Tchau!